Olá, pessoal! Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. Eu sou o André e é uma felicidade, é um prazer enorme ter vocês aqui nesse momento assistindo. E a você que está aí nos acompanhando no YouTube ou no podcast. Tá? Hoje nós vamos ter uma convidada especial, que é a Ellen Gala. A Ellen Gala é uma psicóloga, ela tem formação em psicologia, tem formação em psicanálise, ela fez também já constelação familiar e tantas outras linhas terapêuticas. E vem a cada ano aperfeiçoando suas abordagens. E acabou desenvolvendo sua linha terapêutica, que é a AIS, que é a abordagem integral sistêmica. Isso, que a Ellen desenvolveu, visando olhar o ser humano como um todo, certo? E assim poder atuar exatamente no que ele faz de mal ou que ele não consegue resolver, qual é o problema que ele tem. Então, queira ou não queira, é uma abordagem extremamente humanizada. Com isso, a Ellen já ensinou e ensina diversos terapeutas para que os mesmos possam ter mais resultados e ajudar ainda mais em seus consultórios ou em suas clínicas. Tá? Então, ela irá falar para nós hoje com um tema, através de toda a sua experiência, sobre traumas, o que são, qual a sua função e como desconstruí-los. Mas antes de passar para a Ellen, eu gostaria, né, de lembrar também aos nossos convidados que estamos nas mídias do WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês encontram a gente lá, tá ok? Ellen, é com você. Passo a bola. Muito, muito obrigada, Andréia, Luciano, os outros que eu ainda não conheço, não sei o nome. Eu estou me sentindo assim muito agradecida, estou achando o máximo estar aqui com vocês hoje. Um grupo, posso dizer jovem em relação a mim, né? Mas um grupo muito sedento de informação. E hoje é muito rico isso. Então, é muito gostoso a gente compartilhar com pessoas que estão afim mesmo de ir mais fundo no tema e que desejam, que buscam. Quando a gente desenvolve algo, a nossa maior alegria é realmente poder compartilhar isso e levar isso, né, para que as pessoas conheçam. Então, acho que vai ser uma delícia, estou à disposição de vocês, tá? Eu não sei como funciona perguntas aqui no grupo de vocês, mas para mim, eu gostaria que vocês ficassem bastante à vontade, tá? De me interromper em qualquer momento, se for o caso, Ok, ou eu vou pode estar aqui. coordenar. Se caso tiver perguntas, eu estou aqui, eu ajudo, eu vejo aqui Tá, no chat e passo para você também, tá ok? tá ótimo, Andréia. Você pode me interromper a qualquer momento, não tem nenhum problema, tá? Nosso assunto hoje, basicamente, é trauma. E a gente precisa entender, né, o assunto com uma amplitude maior, porque afinal de contas, o que é trauma, qualquer criança sabe, que é algo que traumatizou, que feriu, machucou de alguma forma, né, bateu. Então, qualquer criança que você perguntar vai dizer: "Ah, isso aqui bateu, machucou, doeu". Mas a gente vai ampliar esse olhar. E para a gente fazer isso, eu vou trazer um pouco do pensamento integral, da onde a abordagem integral sistêmica se estrutura. Ela sempre, tudo que a gente faz é através da fonte, que é a empresa que a gente estabeleceu, e ela tem um slogan que a fonte tem sede de quem tem sede,
E é muito legal estar aqui com pessoas que realmente têm sede, né, de conhecer, de saber, e por isso que é importante estar aqui. O André já me apresentou, então eu tenho meus meninos, meus filhos, e tenho também uma gatinha, moro em Vitória, no Espírito Santo. Eu faço pós-graduação em sexualidade humana, e a abordagem integral sistêmica, ela surge do pensamento integral, do pensamento da psicologia integral. Então, por isso que se chama abordagem integral. E é sistêmica porque ela agrega um sistema de técnicas que nos ajudam na prática clínica. Então, ela é muito assim objetiva, né? Ela é muito funcional. Fiz muitas formações em hipnoterapia, hipnose clínica e tal, e eu escrevo também, colaboro para o site O Segredo, então às vezes vocês podem ver lá algum texto e tal, e ver meu nome, é porque eu colaboro para lá. Se por acaso meu áudio estiver baixo, vocês me avisem, tá? Que eu regulo o volume aqui. Hoje, a gente tem o DSM-5, que é o Diagnostic and Statistical Manual, tal, é um nome em inglês, de diagnóstico mental, que ele é o nosso guia aqui no Brasil, né? É o guia aonde tem descrito todos os transtornos, síndromes, patologias. Então, aqui é onde se concentra a nossa regra. Ele já está na 5ª versão, o DSM-5 surge em 2013, e esse manual de diagnóstico, né, e estatísticas dos transtornos mentais, ele está na 5ª edição, e ele é baseado na Associação Americana de Psiquiatria. Então, ele é usado pela psicologia, né, pelos fonoaudiólogos, terapeutas e médicos. Então, esse é um guia para a gente, não só para a psicologia, mas para as terapias, fonoaudiologia, médicos, para todo mundo. Então, isso é muito interessante saber, porque a gente precisa estar norteado pelas regras aqui do nosso país, e não pelo senso comum. Então, é muito importante a gente, para elevar realmente a nossa atuação, a gente saber entender aonde que a gente está pisando. Hoje, a gente tem no senso comum, assim, muitas definições de trauma, mas na descrição do DSM-5, a gente tem dizendo que os eventos traumáticos, eles só são considerados realmente traumáticos quando acontece, assim, um combate militar, uma agressão muito violenta, tipo ataque sexual, ataque físico, assalto à mão armada, roubo, sequestro, tomado como refém, um ataque terrorista, tortura, encarceramento, então, desastres naturais, né? Acidente de automóvel, ou receber diagnóstico de alguma doença. Essa definição está na página 449 do DSM-5. Então, essa é a descrição do DSM-5 sobre trauma. E a gente tem, em paralelo a isso, né, mais um senso comum de que o trauma é um dano à mente, né, que ocorre como resultado de um evento angustiante, alguma coisa que algum estresse tão grande que excede a capacidade da pessoa do enfrentamento. A pessoa não dá conta de integrar aquelas emoções envolvidas naquela experiência, aquela experiência vem com uma força que excede a capacidade da pessoa lidar com aquilo. Então, no senso comum, esse que é o trauma. Então, existe um delay, uma diferença aí entre uma e outra definição. Quando a gente lê o trauma psicológico é um dano à mente, né? Mas o que é mente?
Aí a gente começa a entender que o negócio não é tão simples. Será que mente é cérebro? E consciência? Será que consciência é mente? E será que consciência, mente e cérebro são uma coisa só? Será que eles conversam em algum momento? E o trauma, ele acontece aonde? No cérebro, na mente, na consciência, no corpo? Como é que funciona isso? Então, a gente começa a se questionar, porque assim, o trauma psicológico é um dano à mente que ocorre como resultado de um evento angustiante. Um evento angustiante é tão amplo, né? Até uma sede é um evento angustiante. Então a gente vê que a coisa é ampla e ela dá margem para muitas interpretações. E a gente isso não acontece só aqui, isso acontece em toda a área do comportamento. Porque se a gente for pensar que hoje a ciência que cuida de entender o comportamento é a psicologia, e as terapias são um braço da psicologia, né? São uma atuação, uma forma de atuação da psicologia, mas o que é comportamento? Porque umas pessoas falam que a psicologia estuda o comportamento, só que tem outras pessoas que falam que é o estudo da consciência, mas aí tem uma galera que diz também que é o estudo da mente. E aí tem ainda um pessoal que vai dizer que a fala é essencial, mas tem outro pessoal que vai falar que não, que o corpo fala por si. E ainda tem aquelas coisas do além. Tem o pessoal ainda da parapsicologia que ainda vem confundir mais um pouco. Então a gente começa a ver que as perguntas vão aparecendo. E quando a gente fala em comportamento, porque o trauma ele reflete, ele tem um reflexo direto na ação, no comportamento, né? Porque senão a gente não estaria preocupado com ele. Mas o que é um comportamento? Andar é comportamento? É fácil isso, né? Porque andar é um comportamento. Agora, será que falar também é um comportamento? É, né? Porque eu escolho falar, então eu me comporto. E lembrar, sonhar, é um comportamento? Será que é? Eu me lembrei, será que eu escolhi? É um comportamento. E sonho, será que é um comportamento? Quando um trauma se manifesta no sonho, será que é um comportamento? E imaginar. Imagina que você está dando a mão para o seu pai. Será que isso é um comportamento? A imaginação? Então, a gente vê que a confusão está armada, né? E essa confusão que está armada, ela não está armada só para a gente. Ela está armada desde sempre. Ela já está armada há muitos e muitos e muitos anos. E para desembolar esse novelo, para começar a arrumar essa confusão, surgiu lá em 1900 a primeira força da psicologia que veio tentar explicar a mente, que foi a psicanálise, e Freud foi lá e tentou mapear a mente, criou um modelo da mente, que é o modelo mais comum usado hoje nas escolas de hipnoterapia, que é dividido em 3 instâncias, né? Então, é o modelo da psicanálise. Só que veio um povo e falou assim: não, vocês estão totalmente errados. Isso aí não é ciência, isso aí é maluquice, a gente quer o negócio científico, então vão para o laboratório estudar comportamento. E havia uma divergência filosófica muito grande, porque uns achavam na psicanálise que o trauma só podia acontecer no passado e do nascimento para frente. Então, toda a minha história, todos os meus traumas estariam habitando do momento que eu nasci até hoje, agora, aqui e agora. O pessoal do comportamento fala nada disso. Isso é tudo bobagem, porque trauma não é visível, não é mensurável, a gente não pode analisar.
Então, isso aí não é bem assim como vocês estão falando. Só que depois, em 1960, veio um outro povo da humanista e falou: olha, vocês dois estão errados. Nem um está certo, nem o outro está certo. O homem não é assim. Então, vem tentando explicar o homem, dizendo que o homem tem um potencial interno, humano, tão grande, que ele não fica preso ao passado. O passado não me define. Eu faço o que eu acho que tem que ser e eu posso mudar, o passado não me controla. Então, eles eram divididos, né? E aí surge um outro povo do meio da humanista que fala: não, vocês três estão errados. É muito além do homem, agora é transpessoal, vai além do pessoal. Essa força não é só minha, essa força está conectada com o grupo. E a partir da transpessoal surge um americano que começa a desenvolver o pensamento integral, que diz basicamente o seguinte: aqui ele está dizendo, sim, eu sou um filósofo. Estereótipos são verdadeiros, porém parcialmente verdadeiros. E aí ele vem dizendo o seguinte: não acredito que a mente humana seja capaz de errar 100%. Então, ao invés de questionar qual abordagem está certa e qual está errada, eu assumo que cada abordagem é verdadeira, porém é parcial. Então, eu tento visualizar como encaixar essas verdades parciais e como eu vou integrá-las, não escolher uma e me livrar das outras. E ele então vem desenvolvendo esse pensamento e ele vem integrando pensamento oriental e ocidental, e ele vem integrando as 4 forças da psicologia em uma grande força. Basicamente é esse o pensamento. O que ele faz? Ele primeiro ele divide, existe um mundo dentro de mim, interno. Esse mundo ninguém vê, é meu, pessoal, só eu sei. E existe um mundo fora de mim, que vocês estão vendo aqui eu me comportando, mas existe um comportamento dentro de mim que ninguém vê. E existe um comportamento que você vê se eu fiquei vermelha, se eu fiquei com vergonha e eu estou suando, se eu estou tremendo. Então, as emoções se manifestam no corpo. Então, a primeira coisa que ele faz é entender esses dois mundos. Só que tem um outro grupo, um outro movimento, que é o grupo onde eu estou inserida, que é o sistema familiar, que é esse grupo. Só que esse grupo está dentro de um grupo maior, que é o sistema coletivo. Então, a gente tem 4 níveis de trauma. A gente tem um trauma que acontece subjetivamente, que acontece na transição, que é o parto. A gente tem um trauma que acontece na nossa rede neural primária, que se desenvolve nos primeiros 15 dias de gestação, sendo que a nossa rede neural secundária, ela se desenvolve baseada nessa primária. Então, ela já tem um nível de informação. Essa rede neural primária, ela tem como base o que a mãe sente. E ela tem, no meu mundo subjetivo da minha consciência, eu trago os traumas transgeracionais, quer dizer, os traumas que vieram nas gerações passadas. E isso independe de você acreditar em vidas passadas ou não, porque é pelo DNA. Então, aquilo que não está manifesto, os mecanismos epigenéticos é que portam essas informações. São 3 mecanismos epigenéticos que trazem toda essa informação como potencialidade que pode ser ativada ou não, dependendo do ambiente, da vivência que você tem na vida. Então, eu tenho, no meu mundo interno, eu tenho esses 3 tipos de trauma. Porém, eu tenho o trauma que acontece na estruturação do meu ego, que é a minha personalidade, que é quem eu acho que eu sou, que eu penso que eu sou. Né? Eu penso que eu sou Ellen Dalla, eu penso que eu
Então, eu tenho essa estrutura psicológica que também carrega marcas. Ela foi marcada por experiências. E eu tenho um nível de trauma que ele acontece por duas maneiras, ele tem duas vias, intensidade e frequência. Então, um trauma ele pode acontecer no meu mundo externo por uma situação que aconteça numa intensidade muito grande, que eu não dei conta de lidar com aquilo, ou ele pode acontecer também por causa da repetição de uma coisa pequena e muito chata que alguém faz e você chega uma hora que você surta com aquilo e aquilo te marca para a vida inteira. Não tem nada grande, eu me lembro quando eu era pequena, eu sou a mais nova da geração, a família italiana é grande, tem aquele monte de primo, e os meus primos tinham mania de, sabe fazer o quê? Passar por mim e fazer assim, ó, me dar um tapa na testa. Gente, isso não é coisa para traumatizar ninguém, né? Mas porque eram muitos primos, e aquilo me irritava, porque era só na minha que eles batiam, porque eu era menor, então eu não podia fazer nada. E aí chego eu para fazer uma formação numa escola de hipnoterapia e tinha um negócio de bater na testa. Ah, mas vocês não têm noção de uma pessoa com raiva. Falei, não, na minha testa ninguém bate. Quando eu era pequena, eu não podia fazer nada. Mas agora, ninguém bate na minha testa. Quer dizer, olha que maluquice, né? Porque o que tem de mais, gente? Não é nada invasivo. Mas para mim era. Quer dizer, isso é um trauma. Por quê? Por frequência. Não por intensidade. Não foi um caminhão que me atropelou na testa, foi uma coisa, um evento repetido por muito tempo e que foi acumulando aquele volume, aquela densidade de raiva. Então, a gente tem essas duas vias, né, no comportamento. E são as crenças que a gente vai também acumulando. Ela, por exemplo, eu não posso fazer nada, ele é mais velho do que eu, então ele pode fazer isso comigo e eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar aqui porque eu dependo que eles me levem para sair, que eles me levem para passear, então eu tenho que ficar quietinho. Só que a gente tem um nível de trauma que é uma informação transferida pela epigenética, que são as histórias, as memórias que os nossos antepassados experimentaram. Então, essas informações, elas é que nos levam a repetir por conta de uma fidelidade intergeracional, que é a compulsão à repetição. A gente tem também um nível de trauma que acontece no coletivo. Por exemplo, Torres Gêmeas. Alguém se lembra o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2000? Quem lembra? Levanta a mão. Andréia lembra. Quem se lembra? O que está... Gente, olha que loucura. Você não lembra, às vezes, nem o aniversário da sua tia que você mais gosta. Então, existem níveis de trauma. Por exemplo, alguém lembra o que estava fazendo quando o Ayrton Senna bateu com o carro? Lembra? Eu lembro direitinho. Eu estava amamentando meu filho mais velho e estava vendo a corrida. Aquilo, para mim, aquela música, Deus que me livre de tocar aquela música dele. Não tem a menor condição, porque eu não sei lidar com aquilo. Então, a gente vê que tem muitos componentes, né? Não é uma coisa assim muito, muito simples. Só que com o desenvolvimento desses estudos, a neurobiologia começou a identificar que como é que esses pássaros voam? Quem é que avisa para o pássaro que ele tem que virar? Porque eles viram todos juntos. Como é que pode acontecer essa comunicação tão rápida e tão precisa? Para todo mundo virar para o mesmo lado. E aí todo mundo vira para o outro lado. Como é que funciona isso? Então,
o Rupert Sheldrake começou a pesquisar esses campos de informação. Então, os campos de percepção, eles formam o campo morfogenético, que é nada mais, nada menos do que um campo de informação. E esses campos, eles têm as raízes no cérebro, que é a parte física da nossa estrutura psicológica. E eles são afetados pelos padrões de atividade do nosso cérebro. Só que eles se projetam para fora, que são os nossos neurônios espelho. E eles nos ligam ao mundo que a gente percebe. Então, há uma comunicação não verbal por meio desse campo de informações que é o campo morfogenético. E essa informação se propaga por causa da ressonância mórfica. Essa informação, então, ela ressoa, por isso que ela se propaga. Baseado nisso, a psicologia transpessoal começou a desenvolver, então, a teoria dos sistemas. E essa teoria defende que os modelos estruturais, eles se auto-organizam. Então, o campo morfogenético, ou esse campo de informações herdadas, ele é um dos principais responsáveis pela construção do nosso paradigma. O que é o nosso paradigma? Como a gente interpreta a realidade. E é a partir dessas informações que a gente, então, vai desenvolver a nossa personalidade. Então, quer dizer que eu tenho um banco de dados. Isso significa que eu trago em mim um banco de dados pessoal, que é a minha vivência, a minha experiência. Eu trago um banco de dados, que é o campo de informações do meu sistema familiar, e eu trago um banco de dados referente ao sistema coletivo, mundial, planetário, humano, evolutivo. Então, eu tenho esses 3 níveis de informação. Então, o trauma, quando ele não é enfrentado, ele causa um impacto na genética. Por exemplo, um trauma que ele não foi resolvido, ele cria uma espécie de curto-circuito neural. E esse impacto, ele fica guardado no DNA. Então, ele altera a maneira como os nossos descendentes vão interpretar a realidade. É como uma espécie de solidariedade inconsciente. Eu não consegui resolver, então você vai resolver, porque eu passo isso para frente. Isso não foi visto, isso não foi entendido, isso não foi sentido. Então, eu passo essa informação para frente. Esse é o trauma transgeracional. O trauma transgeracional, ele é um impacto, ele é uma transferência emocional, física, social, por exemplo, quem viveu guerras, né? E a pessoa, então, ela passa para as novas gerações aquele comportamento aprendido, que são as histórias, as memórias. Então, por causa dos mecanismos epigenéticos, é lógico que esses mecanismos não determinam, porque eles não são manifestos como o nosso fenotipo, que é cor de cabelo, cor de olho, mas eles estão ali como uma informação que pode ser ativada ou não, dependendo da experiência que se experimenta no ambiente. Ele pode se ficar guardadinho ou ele pode emergir. Essa fidelidade intergeracional é uma grande força que a IES tem de trabalhar nessa linha de contato com questões traumáticas transgeracionais. Então, no centro dessa teoria, ela vai entender o diferente grau de como que a gente reage emocionalmente, né? E o foco disso, é lógico que é o sistema familiar, porque é onde a gente desenvolve o nosso primeiro modelo de relacionamento. Então, a gente vai reproduzir pela vida esse modelo. Por isso que o foco é no sistema familiar.
Por que isso? Para que a gente não seja engolido pelas dinâmicas inconscientes, que já são previsíveis, se a gente souber trabalhar com elas, né? O que acontece quando a gente tem esses bancos de dados? Isso define como a gente interpreta a realidade. Porque a realidade a gente sabe que ela é relativa, né? Uma pessoa, por exemplo, que mora no Polo Norte, ela vê mais tons de branco do que eu e você. Em compensação, eu e você, a gente enxerga mais tons de verde, porque aqui a gente tem mais contato com floresta. Isso daí porque simplesmente a gente desenvolveu essa percepção. E a realidade, principalmente a gente que trabalha com hipnose, sabe que ela é totalmente uma interpretação. Então, a gente vamos mostrar para vocês aqui mais ou menos. Será que vocês conseguem ver? Vamos entender como é que a gente interpreta a realidade. Vocês estão vendo aqui esse disco prateado? Vocês estão enxergando ele aqui? Bem, eu posso interromper aqui isso? Vocês querem talvez colocar aqui como destaque para enxergar melhor? Ou como é que a gente interpreta a realidade? A gente interpreta a realidade baseado nos nossos sentidos, né? O que acontece? A gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o tato, a gente tem o olfato e a gente tem o paladar, tá? Então, vamos imaginar que esse aqui são os nossos 5 sentidos, tá? Eles estão bem aqui. Desses 5 sentidos, a visão é o que capta o maior número de dados. Ela é responsável, acho que por 80% desses dados. Então, a realidade, ela é um monte de dados. Talvez ela seja aquele 010101, né? Da base de dados de computação. O que esses sentidos são? Eles são antenas, eles são captadores, eles pegam esses dados e eles, então, transformam esses dados em informação. E para eles transformarem esses dados em informação, eles vão pegar esses dados aqui e vão transferir para o nosso sistema sensitivo, né? Do nosso cérebro. A gente tem um sistema sensitivo, eles captam, transferem para os nossos neurônios sensitivos, e esses neurônios sensitivos, eles vão... Imagina que isso aqui é o nosso cérebro, tá? Esse disco. Vocês estão vendo pela metade, mas tem a outra metade ali. Então, eles captaram os dados, passaram para o nosso sistema sensitivo, e esse sistema sensitivo vai transformar isso em informação, porque dados não significa nada. Você pode ter muitos dados, mas você não tem uma informação. Então, esses dados só vão se transformar numa informação quando eles passarem pelo sistema sensitivo. E aí, o que esse sistema sensitivo faz para transformar isso numa informação? Ele generaliza, ele distorce e ele omite. Baseado em quê? Baseado no nosso banco de dados, aquele que a gente acabou de ver. Então, esse sistema sensitivo, ele olha para cá e fala assim: confere com o meu banco de dados individual, da minha experiência pessoal? Não confere. Confere com o banco de dados do meu grupo familiar, do meu sistema familiar, que eu trago na minha genética? Confere. Então,
Tudo bem, capta. Ou no banco de dados coletivo, da memória coletiva, do consciente coletivo. Então, quando ele confere e faz sentido, ele então dá uma interpretação. E o que ele faz quando ele dá essa interpretação? Ele cria uma imagem. A interpretação é uma imagem que ele cria. Então, ele pega e gera... Vou pegar uma outra cor aqui para ficar mais fácil de ver, senão vai embolar muito. Então, ele vem aqui e cria uma imagem disso aqui. Passou um leão, a visão viu, a audição captou, o paladar não, mas o olfato percebeu. Então, ele jogou para o sistema sensitivo que conferiu aqui, leão, faz sentido, leão? Faz sentido. Primeiro que está aqui no banco de dados da evolução, né? Está no meu banco de dados familiar, não está no meu pessoal, porque eu nunca vi, mas está aqui, então faz sentido. Aí eu gero uma imagem, eu crio uma imagem baseada nessas informações. Vamos supor que nesse banco de dados tem que o meu bisavô era aquele cara que tem um contato com os leões, que sempre está aí na mídia, que ele mora, alimenta. E para ele, leão é sinônimo de vida, tá? A imagem que eu tenho aqui é de amor, afeto, carinho, respeito. Então, essa imagem é completamente diferente da imagem que uma outra pessoa tem, que tem, por exemplo, o registro que leão é predador. Então, a imagem que a gente traz, a forma como a gente interpreta a realidade é completamente diferente uns dos outros. Só que tem um detalhe. A imagem é que é o botão Enter da emoção. É ela que aciona a emoção. Então, se eu vou no cinema e assisto um filme de leão, eu choro de amor porque eu lembro do meu avô. Mas tem o outro que vai e chora de desespero, não aguenta ver o filme, porque ele tem pânico, fobia de leão. Então, é isso daqui que comanda isso daqui. Ficou claro para vocês isso? Um trauma, ele habita aqui. Porque a minha emoção, ela é o motor do meu carro. Ela é um motor. A nossa emoção é o que nos faz viver. Sem emoção, lobotomia. Você você é um robô, você é um zumbi. Você vive, mas você não age. Porque você não tem raiva, você não tem medo, você não tem alegria. Então, a nossa emoção é o que nos move. Quanto mais emoção, mais vida. Ellen, Pode falar. o Ed ele está perguntando qual é a relação desse modelo com o modelo de Atkinson, memórias de curto e longo prazo, no que tange o reter informações. Tá. Até agora, nadinha. Sabe por quê? Vou explicar por quê. A gente ainda não chegou na nossa memória. A nossa memória ela é um arquivo que está no nosso físico, nas partes do nosso cérebro que são ativadas ali. Só que a gente está falando de um registro que está no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é
aquilo que não tem um lugar em nós. Não está, por exemplo, no lobo frontal, ou não está no nosso hipocampo, né, porque no caso do hipocampo que vai gerenciar essas memórias. Se você cai de bicicleta e bate, você pode perder a Dory, né, do filme, o peixinho, que tem perda de memória recente. Não é o caso, mas ela está lá procurando o Nemo. Por quê? Porque ela tem uma imagem do que é ser mãe. Entendeu? É muito antes. É lá no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele não tem um lugar. Tanto que a crítica, toda a crítica da comportamental, por isso que vocês veem muita conflito e tal, crítica e briga, por exemplo, do trabalho do... Como é o nome dele? Me ajuda aí, Luciano. Da comportamental, da hipnose comportamental. Como que é o nome dele? Erickson. Não, o Erickson era Não. da Ericksoniana. Era o Erickson que Erickson já desenvolveu pegou... a TCC? Não, nosso aqui do Brasil, da comportamental. Como é o nome dele mesmo, gente? Da hipnoterapia. Ele foi professor da Faculdade de Minas, de Psicologia Comportamental. Alberto, o Delissola? O Alberto Delissola. Por isso que vocês veem o Delissola criticando, sei lá. Por quê? Para ele, esse negócio de inconsciente é loucura. Lembra que eu falei no começo que o pessoal da psicanálise, o outro fala, não, isso aí está tudo errado, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Então, a comportamental, ela não vai acolher uma divergência filosófica. Não tem briga, não é briga, eles estão divergindo filosoficamente, é o pensamento que é diferente, tá? Então, mas o que acontece? Acho que a gente pode tirar a marcação para a gente se ver melhor. Isso aqui ficou entendido? Então, tem um nível de trauma que está no nosso registro sistêmico, que ele habita aqui nas imagens. Que a gente tem de pai, de mãe, de vida, de trabalho, de sexo, de prazer, de dor, de animal, de, sei lá, de tudo, de absolutamente tudo. E a nossa interpretação de cada pessoa, ela é completamente diferente da outra pessoa. Acho que a gente pode tirar aqui, né? Ficou entendido isso. Então, por isso que... Entenderam? Querem perguntar? Ele falou que perfeito, ele percebeu a semelhança com a transferência e recuperação de Atkinson. Porque a nossa memória, ela já é do nosso consciente. É o que você, por exemplo, ouviu aqui. Quando você chegar à noite, você vai dormir e vai consolidar. A informação que consolidou, ela vai ficar retida. O que não consolidou, você não vai lembrar. Esse é o processo de aprendizagem. Por isso, eu sempre falo que a terapia, ela começa na cadeira, no consultório, mas ela acontece na cama, no travesseiro. Porque você fez a terapia hoje, mas ao dormir é que você vai consolidar aquelas informações, que elas vão para o hipocampo. Então, ela vai ser consolidada e ela vai modificar a rede neural por causa da neuroplasticidade. O que modifica a nossa rede neural? Informação. É por causa da informação que a nossa rede neural vai se modificando, se reestruturando, vai construindo novos caminhos neurais. É por causa da aprendizagem, tá? Mas a gente está falando de algo que vem antes disso. Acho que a gente pode tirar a marcação também aqui para poder ver todo mundo. Deixa eu ver, galeria. Aí, agora eu estou vendo vocês igual.
Deixa eu voltar aqui com compartilhamento. Entenderam isso? Ficou claro isso? Tudo que você fala de aprendizagem e memória, a gente está falando de consciente. Esse assunto aqui do tabuleiro, que isso aqui é tabuleiro, tá, gente? Eu falei um disco, mas é mentira. Isso aqui é um tabuleiro de pizza. Tudo que a gente viu aqui, a gente está falando do inconsciente. A gente está falando de imagens internas que eu trago, que eu nem sei. Ela vem antes da emoção, imagina. Se a emoção já é o instinto, ela que ativa. O que ativa a minha emoção? Por que eu me emociono com uma coisa e você não? Por que com uma coisa eu morro de rir e você morre de chorar? O que leva a isso? O que leva a isso são as imagens internas, esse banco de dados que a gente traz de informação. Ele está antes, ele está lá no nosso pré-consciente, no pré-cognitivo. Tá? Então, deixa eu compartilhar. Ficou entendido? Ou vocês querem? Não tem problema nenhum de voltar, tá, gente? Então, é assim que a gente percebe a realidade. É assim que a gente interpreta a realidade. E é assim que a gente lê a vida e lê o mundo, segundo o nosso entendimento. Quer ver uma coisa aqui? Quer ver uma coisa? Olha só. Quem de vocês, aqui eu trouxe todo o sintoma, ele tem uma função dentro do sistema. Porque por trás do nosso discurso, sempre tem algo, uma mensagem que é essencial. Sempre tem. Quem de vocês aqui já passou por algum processo de hipnoterapia, levou algum assunto que não ficou 100% resolvido ou não ficou resolvido em parte? Mas aí também, praticadamente, eu não vou ler. Fala, como é seu nome? É o Nadson. É que ele tá Nadson. com... Nadson. Tá. Nadson, olha só. Quer ver? A gente não vai fazer terapia, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá? Na prática. Porque também a gente fica só na teoria aqui, né? Nadson, esse assunto que você levou, não precisa me falar não, tá? Esse assunto que você levou lá para a sua sessão de hipnoterapia era referente a alguma coisa da sua família de origem? Era o quê? Não precisa falar para mim o assunto. Fala assim, era referente à família de origem? Tinha a ver? Não. Não. Tinha a ver com o quê? Me dá uma... Fobia, medo, fobia. Fobia. Tá, tudo bem. Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. Como a gente não vai ficar muito subjetivo, pode se perder, vamos fazer assim, Nadson. Imagina que isso aqui é o seu mundo, tá? É o seu sistema. Sim. E você vai montar para mim a sua família, tá? Perfeito. Como é que você vai montar para mim? Eu vou te perguntar, Nadson, quem entra? Aí você vai me falar, eu vou pegar um bonequinho e vou representar essa pessoa, tá bom? Então, tendo em mente que esse aqui é o seu mundo, aqui é o passado, só estou criando uma referência para você, tá? Aqui é o passado, aí é o futuro, tá bom? Sim. Por que isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque a nossa personalidade, nosso ego, que é a nossa mente, tá? Ele precisa de referências. Passado e futuro existe por causa do nosso ego. Por isso que existe, porque é só um combinado. Né? Então, a nossa mente que precisa. Tanto que quando uma pessoa começa a dissociar, começa a entrar num surto, a primeira coisa que você faz é que dia é hoje? Porque assim você sabe se ela está ou não dissociada. Se a pessoa perder a conexão com a mente, se ela perder a conexão com o ego, ela não sabe que dia é hoje. Não sabe se é 2020, 2021, não sabe.
porque ela fica desorientada, né? Então, por isso que eu criei essa referência. E aí você me fala quem entra. Observem que o Nadson já está em transe. Sabe por quê que ele entrou no transe? E já surge a emoção. Sabe por quê? Porque ele já viu aqui. Entenderam como é que a imagem é forte? É ela que leva para o transe. Não tem indução. Ele já está totalmente... Agora eu estou fazendo força para ele sair do transe, entendeu? Eu tô fazendo força para a terapia não acontecer, para não deixar ele ir. Porque a imagem, ela te joga no lugar que precisa ir. Ela te leva, é ela que traz a emoção, entendeu? Mas respira, tá? Fica meia água, não entra todo aí nesse lugar e vamos montar aqui, tá? Finge que não está acontecendo nada. Perfeito. Segura a onda. Tá bom. A gente não precisa desse tanto de emoção, entendeu? A gente quer o essencial. Uhum. Ele tem o tempo dele, sabe? Olha Eu- isso. Observem isso. Pera, Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha, é isso. Tá tudo certo. Repete para mim, Ellen, qual foi a sua pergunta para ele? A minha pergunta para ele, não sei. Qual que pergunta? Dentro do tabuleiro, você falou Ah, que... eu falei assim, eu falei, imagina que esse aqui é o seu mundo, é o seu sistema, Uhum. o seu sistema familiar, tá? Tendo como referência que aqui é o passado e ali é o futuro. E aí eu pergunto, quem entra primeiro Ah, para a gente montar? deixa eu ver minha mãe. Tá. E a sua mãe, quando ela entra aqui, ela tá onde? Me posiciona, você que está guiando a minha mão, Uhum. tá? Tá no meio. Aqui. Uhum. E quando ela tá aqui, ela olha para onde? Pra frente. Tá. Então aqui tá certo, né? Uhum. Tá. Se você quiser que eu mude, você me fala que eu mudo. Tudo bem. E agora? Meu pai. Tá. E quando ele entra aonde aqui? Pro lado direito. O lado direito meu é aqui, é Pera. o meu É esse daqui. aqui. Uhum. E qual Pegando- distância? Do lado. Do ladinho. Aqui tá bom? Aham. E ele olha para onde? Pra frente. Tá. Aqui tá bom. Sim. E agora? Eu. Tá. E você entra onde? Atrás. Tá. Aí. Aonde? Aí. No meio. Aqui? Aham. Aqui? Sim. Aqui tá bom? Sim. Assim tá bom. Sim. Perfeito. Tá. Acredito Tudo que bem. um pouquinho para trás, mas um pouquinho para Não. trás. Olha como é preciso. Olha como é preciso. Aqui não tá bom. É um pouquinho para trás. Aqui tá bom? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui. Tá Uhum. bom? Tá bom. Sabe o que é a pulsão da psicanálise?
A pulsão da psicanálise, que é a nossa vida, é o desejo, né? O nosso desejo nunca é satisfeito. Sabe quando você vai na padaria, tem a melhor torta do mundo, e aí você chega na padaria e a moça pega e fala assim para você, boa tarde, pega a espátula e fala, é aqui, posso cortar aqui? Aí você fala assim, não, um pouquinho mais para lá. Aí ela anda com a espátula. Aí você fala assim, não, 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 volta um pouquinho para cá. Aí ela volta. Aí você fala, não, 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 ficou muito pequeno. Aumenta só um pouquinho. Aí ela aumenta, você fala, não, não, tá grande. Aí ela corta. Quando ela corta, você fala, não. Aí você pensa, você está com vergonha de falar, mas você pensa, não, hoje eu queria um pedaço maior, ela cortou pequeno. Aí você leva para a mesa, você não está satisfeito com o pedaço do bolo. Então a gente é assim. Esse é o desejo, ele nunca se satisfaz. Ele sempre está, ou mais ou menos, ele está sempre em busca de satisfação. Mas então, Nadson, o que acontece? Esse sistema seu, familiar, é como a história que você me conta aqui, através dessa imagem, você ficou segurando a onda desse casal que nunca se resolveu. Então, é como se você fosse a cola deles. É como se você estivesse sustentando esse pai e essa mãe, como se você fosse o pai deles. Talvez você cuide deles de alguma forma, talvez eles te deem mais trabalho do que talvez você tenha tido que assumir responsabilidades muito cedo. Responsabilidades que estavam até, em algum momento você achou, tá além da minha capacidade. Né? Aí você que vai me dizendo o que faz sentido, o que não faz, entendeu? Porque aí é um trabalho que a gente faz em conjunto com... Eles são sempre prioridade. É como se você tivesse que atendê-los o tempo todo. É como se você tivesse que ter uma função ali, né? Eu tenho que estar ali para servi-los, para atendê-los. E isso vai ficando muito pesado. Né? Vai ficando muito pesado. Por quê? Porque você não vê futuro. Qual o futuro que eu tenho? Meus pais. Não tem nada além disso. Não tem para frente. É como se você enxergasse a vida pelos olhos deles. Entendem que é essa história que ele está contando? Eu não estou inventando nada. É a mãe que manda, não é? A mãe que manda na casa, provavelmente ou ela que leva a renda, né? Ou, se não é ela que leva a renda, é ela que manda nele, no seu pai, de alguma forma. Ou ele tem alguma questão, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma questão com álcool, com alguma coisa que é como se fosse assim um inválido. Disso que eu falei, o que faz sentido? Faz sentido quase tudo, que é a pequena coisa, porque no caso, meu pai que está na frente de tudo. Só isso que, mas de resto, praticamente tudo, que eu Ele realmente está não na vejo frente de mais, tudo, mas quem manda nele é ela. a maioria das vezes, tipo, ela É que lógico, acalma, sabe ela por é que... quê? Ele monta o sistema a partir dela. Entenderam? Por que ele faz isso? Porque é a imagem que ele traz. O que eu inventei aqui? Eu só li a história que ele me contou. A partir dela, entra o pai e ele se coloca atrás. Quer dizer, eu não vejo a vida. Eu vejo a vida através dos olhos deles, porque eu estou no passado. Eles que estão no futuro. Qual é meu futuro? Repetir esse negócio. Aonde está o trauma? Entendem? Que a gente tem um campo muito mais amplo. Se você tivesse que colocar essa fobia aqui, ela estaria... Uma pessoa dessa, ela tem fobia de qualquer coisa. De qualquer coisa, porque ela não está vendo a vida. Até eu. Não dava falta de ar aqui, não? E vocês? Não dá uma agonia? Uma vontade de falar, dá licença, né? Ei,
Você me dá licença aqui para eu poder dar uma olhada rápido? Eu olho rápido e volto. Entende? Olha que agonia esse negócio. Então, Nadson, o que você vai fazer agora? Assim, rapidamente. Você vai fechar seus olhos, tá? Eu vou tirar isso daqui porque eu não consigo nem respirar. Acho que ninguém. Fecha seus olhos. E você vai fazer o seguinte. Você sabe muito bem o lugar interno que você deve ir. E você vai imaginar que você chega diante dos seus pais. Você é bem pequeno e eles são bem grandes. E quando você olha para eles, você pega na mão deles, pega na mão da sua mãe, pega na mão do seu pai, e você diz para eles assim: eu vou levar vocês para o colo dos pais de vocês. Porque a partir de agora, quem vai cuidar de vocês são os pais de vocês. E você, não importa se eles estão vivos, se não estão vivos, não importa. Não se preocupa com isso. Você pega o seu pai e a sua mãe e leva para o colo dos pais de cada um deles. E deita eles no colo dos seus avós. E olha para os seus avós e diz muito obrigada. Porque por meio de vocês e do papai e da mamãe eu recebi a vida. E você agora vê o seu pai e a sua mãe no colo dos pais deles com outros olhos, completos, nada falta para eles agora. E você não precisa preencher mais nada que falta para eles. Porque eles já estão preenchidos. E você diz assim: e porque eu recebi a vida, a partir de agora eu olho para ela. E quando você puder, você vai deixar de olhar para essa cena dos seus pais, no colo dos pais deles, e você vai virar para a vida e vai olhar. E quando você vira, Nadson, você deixa muita coisa para trás. Fica pelo caminho. Porque quando você se vira, tem tanta coisa bonita, tem tanta beleza, tem tanta coisa para você conquistar, tem tanta liberdade.
E você sente que os seus pais estão atrás de você te dando suporte. Agora sim, eles estão fortes. E você começa a observar cada detalhe da vida. O que você quer fazer, as pessoas que você quer encontrar, trabalho que você quer realizar. Você vê sua vida profissional, sua vida afetiva, como você quer se vestir, como você sonha, como você se vê. Talvez aí nessa vida não caiba, sabe? Tipo assim, criança quando chupa chupeta, ela não vai para a faculdade chupeta, né? Ninguém vai. É uma fase que passou. Talvez nessa vida aí que você olha, você não vai caber mais um monte de coisa também. E você simplesmente deixa aí. Deixa aí um monte de medo, de julgamento, de culpa, vai deixando o que for possível deixar. Quando você sentir que isso daí ficou leve, tá? Ficou leve, tá tudo no mesmo lugar, sabe? Mas tá leve, tá bem leve, gostoso. Quando você sentir que isso ficou leve, você conecta com a gente aqui. Como que você sente quando você olha para cá? Sinto bem, Você se sente melhor? melhor. É bom olhar para a vida, né? Uhum. Respira um pouquinho aí, olhando para essa vida, pelos seus próprios olhos. Fazendo do seu jeito, sabe? Você tem esse direito de fazer do seu jeito. É um pouco. O nosso desafio de fazer do nosso jeito é passar por um caminho que a gente chama de má consciência, sabe? A má consciência é um caminho que a gente tem que cruzar quando a gente muda qualquer coisa. É como se alguma coisa nos acusasse, mas é só um caminho, é um percurso. Ali na frente, isso passa. A boa consciência é quando a gente obedece tudinho, repete tudo igualzinho, todo mundo aprova, bate palma, sabe? Eu estou no meu conforto, eu estou na boa consciência, eu sou bonzinho. Sou bonzinho, só que esse lugar de bonzinho não vai te levar a lugar nenhum. Em compensação, quando você se propõe a enfrentar esse lugar um pouco complicado, um pouco mais dolorido, você se posiciona, e todo mundo ganha, tá bem? Muito Tá? Tá tudo bem? bem. Então, isso é
trabalhar com as imagens, entendeu? A gente deixa a nossa mente fazer o que ela sabe fazer, que é gerenciar as emoções, entendeu? A gente não precisa se preocupar, porque a nossa mente ela é uma super, hiper, mega máquina. Então, ela sabe melhor do que ninguém o que precisa fazer. O nível do transe é ela que sabe, a gente não sabe. Qual o nível do transe que ele foi? Não sei, não quero nem saber. Isso é o que a mente dele sabe fazer, é o que ela é especialista nisso. Ela que sabe fazer, deixa o seu corpo fazer o que ele sabe fazer. Então ele vai pro nível que ele tem que ir. E é a mente dele que sabe. A emoção também, é ela que gerencia. Tá tudo bem? Tá? Por que que ele ainda tá lá? Porque ele tá processando, entendeu? E ele vai ficar, ó, ele vai dormir, a terapia vai continuar no travesseiro. E é por isso que o processo aqui, ele é bem, amanhã, se quiser, Luciano, passa meu contato para ele, tá? Se precisar de alguma coisa, você fala comigo, tá bom? Não tem problema nenhum não, tá? Então assim, a beleza do processo é respeitar o tempo, porque ele, para ele ir adiante, ele vai precisar de um tempo para acomodar isso. O que acontece no aprendizado? Gente, eu acho que já deu tempo, não é? Estamos Deu tempo. chegando lá, né? Se você quiser terminar de comentar o que você Deixa estava eu só... comentando, aí a gente Vou, finaliza. Fica tranquilo. vou só concluir o seguinte aqui. Como é que acontece o processo de aprendizagem? Porque terapia é aprendizagem, né? Como é que acontece? Eu recebo a informação, quando essa informação entra, ela desacomoda tudo lá dentro. É como se você pegasse uma caixa de brinquedo e chacoalhasse aquilo ali. Sai tudo do lugar. Na medida que eu vou dormindo, e a minha rede neural vai reagindo àquelas informações, a neuroplasticidade vai modelando, aí então eu vou aprendendo. Esse é o processo de aprendizagem. Então, nada acontece, como no nosso corpo, eu vou para a academia, malho um dia, o que vai acontecer com você? Nada, você só vai sentir dor. É igual a gente na terapia, ele só tomou um susto, né? Ficou emocionado. Como que essa doida vai saber da minha vida, do meu pai? Não sei nada da vida dele, gente. Nem preciso saber. Né? Ele apresenta a imagem, a gente vai trabalhar essas imagens e pronto. E ele que tem que saber da vida dele. Então, ele desacomodou tudo, aos poucos ele vai reorganizando isso. É nessa reorganização que ele vai ter força para fazer os movimentos, ter posicionamento. Então, ele vai encontrar dentro dele. Tá? É isso. Não deu tempo da gente fazer uma prática, foi bom. Sensacional. Obrigada, viu, querido, por ter compartilhado com a gente a sua experiência, tá? Perfeito. Perfeito, Ellen. Foi muito bom. Eu acho que o pessoal também aqui adorou. Tenho certeza que todos gostaram. Com certeza. A gente aprendeu bastante. Eu acho muito interessante que você falou, a aprendizagem, ela é uma forma, às vezes, de você conseguir mesmo, né, se interagir nesse sentido. Que nem, por exemplo, que você falou que o Nadson, queira ou não queira, ele ainda vai dormir, as redes neurais dele vão processar toda essa informação e aí essa aprendizagem toda, ela vai começar a ser processada, né? Isso. E gostaria aqui de pedir para você, Ellen,
que nós terminando aqui esse nosso bate-papo, que você possa, aliás, que você faça o seu merchan, o que você gostaria de dizer sobre você e também eu sei que você tem seus cursos, né? Se você quiser passar para a gente aqui e para o pessoal que está assistindo. Então, olha, minha alegria é compartilhar. Eu ficaria com vocês aqui a noite toda, porque eu tenho o Edson que manda em mim. Então, quem tem que falar é ele disso, porque, gente, eu só entendo disso que eu faço. Eu sou uma tragédia no outro lado, no outro assunto. Então, essa parte aí, é melhor eu não me meter, não, porque eu vou fazer cagada. Então, é melhor ele falar, a gente fica mais seguro assim. Tudo bem. Perfeito. Não tem E problema. só queria dizer antes o seguinte: ninguém perguntou nada, porque eu falo igual um papagaio na chuva. Então, se vocês quiserem em algum momento mandar essas perguntas, de repente eu faço o áudio, faço o vídeo, sei lá o quê, né? O que ficou aí, que não ficou amarradinho, que não ficou concluído, manda para mim que a gente dá um jeito de conversar novamente, tá bom? Tá, Joana. Ok. Eu acho que daí o pessoal pode, até se quiser também, tem nossas mídias aí do WhatsApp, se quiser mandar pergunta lá, a gente passa. Não tem problema. Tem o Isso, aí eu Luciano deixo que com vai o estar. Edson. O Luciano vai estar intermediando aí na boa. Então a gente está aqui finalizando. Tá. E antes de finalizar, eu queria avisar que. André, Diga. quer deixar o Edson, você quer comentar dos cursos, das formações? Cara, eu posso comentar rápido, a gente não precisa tomar muito tempo, porque Ótimo. o nosso trabalho resume no que vocês viram. A gente hoje vem trazendo essa opção da abordagem integral sistêmica. A gente une vários conhecimentos e o principal objetivo é desenvolver esse raciocínio no terapeuta para que ele crie a sua forma de fazer a terapia, crie seu estilo de atendimento e tenha essa liberdade, essa leveza de fazer exatamente o que vocês viram aqui a Ellen fazer. Então, tipo assim, eu resumiria para você que somos dois apaixonados em fazer exatamente isso aqui que a gente está fazendo com vocês. Perfeito. Depois você me manda aquele fold lá aqui de novo, que eu acho que eu perdi, aí eu mando para o pessoal, para eles acompanharem. Fechou? Perfeito. Valeu. Ótimo, então vamos lá. Nós vamos ter, depois da resenha, a gente vai estar lá no Instagram. Pessoal, vocês que estão aqui, quiserem ir lá no nosso Instagram, do Praticadamente, o Ed vai entrevistar. Se a Ellen quiser participar, Ellen, você é muito bem-vinda. Eu vou. Vai passar lá no nosso Instagram. Vou sim. Que ele te chama e a gente pode até fazer o Ed faz uma entrevista assim, rapidinha, é coisa de 10 a 15 minutos. Claro! Não, vou sim. Então, para vocês que estiverem aqui assistiram essa nossa resenha aí da Ellen, vão lá para o Instagram, para o nosso Depois da Resenha, o After. Tá? E para vocês que estiveram aqui participando, agradeço a todos vocês, tenho certeza que todos gostaram. E lembrando a todos também que entrem no nosso WhatsApp para receberem o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Então, a gente agradece aqui a Ellen Dalla e a todos os presentes. E para você também que está aí no podcast, escutando a gente, para você que está no YouTube assistindo a gente, dê o seu like e colabore para que o nosso canal cresça cada vez mais, a gente possa passar essa informação que foi passada por cá para mais pessoas cada vez mais, tá? E a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá!